um detalhe importante que você está falando, eu comecei a pensar, eu já estive com alguns artistas que têm aquela ideia de que, olha, no estúdio, só artista. Então, às vezes não colocam um cara com, por exemplo, uma visão comercial. Sim. Como você acabou de fazer, né? Você dividir os créditos com essas pessoas, acho que também prova isso, né? De que, Sim. cara, às vezes o artista, né? Ele, óbvio, é a arte dele, mas você ter ao lado alguém que tá conectado à pista, tá vendo o que tá acontecendo pra poder falar, cara, de repente, pô, faz um batido de funk aqui, bota um negócio aqui. Uma crítica. A crítica, a gente divide a crítica em construtiva e destrutiva. Uhum. A crítica destrutiva ela não precisa nem ser ouvida, porque está cheio de ódio, de raiva, de rancor, ela não acrescenta nada. Mas a crítica construtiva, ela é talvez o ouro. O ouro reside na crítica, não é no elogio. Na minha opinião, essa é uma forma de pensar. A crítica te ajuda a construir, né? Por isso que se chama construtiva, né? Ela te ajuda realmente a ter uma visão mais ampla, a aclarar as coisas, a compreender onde é que aquilo ali, por exemplo, estamos falando de música, onde é que aquilo vai tocar, para que tipo de pessoa, né? Sim. E eu sou fã da crítica e da derrota. São duas coisas fundamentais na minha visão. É a crítica e a derrota, porque a vitória também não te ensina nada, né? Você só comemora a vitória, uma conquista, maravilha, você merece. Tá? Mas a derrota, você tem que ir para casa com ela, você toma um café junto com ela, você conversa com ela, você tenta entender onde foi que você errou e você mais uma vez aprimora. Você cresce. Então a crítica e a derrota são fundamentais na minha forma de pensar, né? Claro que talvez isso não sirva para todos, mas se você for um padeiro e souber ouvir as pessoas, o teu público, o cara que está consumindo o pão que você produz, e o cara te disser alguma coisa que realmente faz sentido, olha, acho que tem um pouco de farinha demais. Não sei, eu não sou padeiro, mas tá muito salgado o seu pão, talvez um pouquinho menos. E você pegar o pão e dar para aquela pessoa que fez a crítica e falar, e agora, o que você acha? Melhorou? Tá mais legal e tal? Não sei, cara, isso é um exercício também, sabe? Eu achei importante, primordial. Isso é importantíssimo, até anotei aqui. Isso é... essa crítica construtiva é o ouro. Adorei essa frase. É o ouro. Adorei essa frase. Uma coisa que eu também estou pensando e aquela pessoa que não sabe lidar com a crítica nem construtiva? Eu não sei se isso... Aí você vai me corrigir se isso é o ego... Totalmente. Inflado, né? Eu ia sugerir psicanálise, mas eu sou suspeito para falar, né? Porque também eu acho que muito também derivado dessa série de críticas só de elogios, né? Só do passar a mão e aplaudir, né? Eu acho que de repente em alguns momentos também algumas pessoas podem cair nessa cilada, que eu acho que é uma grande armadilha, de você já não conseguir identificar esse ouro nessa crítica construtiva. Sim. E deixar o teu ego abafar isso. Isso é uma cilada, né? Porque é feito para cair nisso, né? Eu acho que quem não tem esse preparo ou essa visão, não sei se é espiritual, não sei o que é, mas é feito para cair, porque os casos de pessoas que já caíram nessa mesma armadilha Sim. é ilimitado. Acho que isso tem um pouco a ver também, acho que a gente deve falar sobre isso, com a historicidade de cada pessoa, sabe? Como que ela se formou, eu digo como ela se formou em uma pessoa, né? De onde surgiu, qual é o núcleo daquilo, porque isso tudo interfere muito na segurança que você pode vir a sentir ou na insegurança constante que você pode vir a sentir também. Então a gente está falando mesmo de psicanálise, estamos falando de ego, estamos falando de uma parte da sua estrutura psíquica que precisa de atenção, né? Que precisa ser revista, precisa ser conhecida, porque às vezes nem sequer é conhecida. Então, assim, tudo isso deriva muito da vida que você teve, das coisas que você sentiu. De onde vem, o que comeu, da onde... O que ouviu, né? O que ouviu. Ou o que não ouviu. O que leu, o que não leu. Então, acho que isso é uma Mas formação... você não acredita que os artistas têm de repente, um pé maior nessa cilada? A vaidade é fundamental para qualquer artista, né? Não existe um artista que não seja vaidoso. Não existe. A arte é uma expressão da sua própria vaidade. Né? Você quer ser amado. Não existe nenhum artista que faça uma arte qualquer
para ser odiado. Ou se ele fizer para ser odiado, na verdade ele quer ser odiado porque passa a ser amado por ter sido odiado. Tem um amigo meu, Pedro Baviera, que ele fala, irmão, artista precisa de aplauso. Claro, ou de vaia, se for essa a intenção, que é um aplauso. Não deixa de ser a mesma coisa no final das contas, entendeu? Então, assim, o reconhecimento, porque o que nenhum artista quer? Ser ignorado, né? Você faz uma arte qualquer e ela é simplesmente ignorada, não tem valor nenhum, ela não tem importância nenhuma para ninguém. Quando você é ignorado, cara, aí dói, né? Dói na alma. Então você não quer ser ignorado. Eu quero fazer uma coisa terrível. É pior do que a rejeição, né? É pior, muito pior. Eu vou fazer uma coisa terrível, mas ignorado não vou ser. Quer ver? Vou sentar nessa mesa aqui e vou cagar ao vivo para que todo mundo veja. Isso é vaidade também. Isso é vaidade. Tudo isso está relacionado à vaidade, ao seu ego. E tá tudo bem quando você reconhece isso. O problema é quando isso faz parte daquele pântano, né? De onde que vivem os monstros. Na tua cabeça. Na sua cabeça, e você jamais puxa para conversar com o artista que você é, né? Em algum momento, você caiu nessa cilada? Não. Na tua carreira? Nunca. Eu já odiei ser criticado, porque eu achava crítica injusta, e aí eu revi a crítica, ouvi a música, e falei, puta merda, é justa. E aí ela passa a ter valor, sabe? Sim. Claro que o cara que não gosta de você porque você é louro, ou porque você é brasileiro, ou porque você é X, bom, aí é diferente, aí é uma condição da qual você não é nem sequer capaz de mudar, né? Não escolheu, Não escolheu, então beleza. Isso não é uma crítica construtiva, definitivamente. Mas quando pega o que você... tá mais próximo disso. Mas quando o cara pega o que você faz e te mostra uma coisa que você não viu, ou que você não pensou, ou que você não aprimorou, puta, aquilo é dolorido pra cacete. Você tem que lidar com aquilo. Fala, filha da puta, tava certo, velho. Puta merda. E você espera a chance de poder, de alguma forma, fazer melhor aquilo ali. E isso é que eu acho que é o valor da crítica, né? E puxando pro dia de hoje, porque quando você lidava na época com a crítica, ela tinha os críticos. Sim, né? E hoje não sei nem se tem ainda, tem? Acho que... Não, né? Ninguém nem lembra o nome, né? Mas enfim, hoje todos são críticos. Hoje tem internet, né, cara? Então, acho que assim, pro artista também, de repente ficou mais difícil de lidar, porque se antes eram 5 jornais do Rio, 4 de São Paulo, 3 revistas, hoje são 2 milhões de seguidores. Sim. Sendo que às vezes 200 mil começam a falar do seu nome e você começa a receber enxurrada de mensagens. Eu já estive com artistas que estavam sofrendo um certo cancelamento e é um negócio assustador, cara. Você olhasse o telefone do cara e, pô, você merece morrer, você não sei o quê. Coisas absurdas. Você acha que isso, de repente, dificultou pro artista em conseguir lidar com essa crítica quase que beirando o ódio? Quase não, né? Sendo ódio. Ou você acha que não? É a mesma... Eu acho que dificultou demais, sem dúvida nenhuma. Mas veja, o princípio da crítica permanece o mesmo. É o que ela é o que ela diz. Não importa quem é que diz. Não importa se é um crítico ou se são 2 milhões de pessoas falando sobre aquilo. Se aquilo tiver sentido, você vai ter que lidar com isso. E você vai ter que aprimorar o que foi dito. Se for apenas ódio, cara, é você distinguir exatamente o que a gente estava falando agora. Isso é uma crítica, isso é uma expressão de ódio. Isso é um amor desmedido também. Que também tem o outro lado. O cara gosta de qualquer merda que você faça. Qual é o valor disso? Pô, que ele compre seu show, que ele vá o dinheiro, beleza, estamos falando de... Mas não passa disso, porque a idolatria, artisticamente ele não está contribuindo muito nesse sentido de aprimoramento, né? Sim. A crítica permanece sendo o ouro da questão, mesmo que ela seja feita por uma pessoa... múltiplos canais, que você jamais tenha visto na sua vida ou que não tenha crédito algum. O que ela diz é que é importante. Se o que ela diz tem fundamento, tem sentido, cara, tem que ser ouvido. A forma com que é dito é importante, mas o conteúdo do que é dito é o ouro, de novo. Voltamos a falar sobre isso. É o conteúdo, não a forma. Você pode falar errado. Sei lá.
Acho uma merda esse podcast que você está fazendo aqui. Aí você pergunta, por quê? Ah, porque você não está usando a luz correta. Pô. Se você estivesse usando tal luz, ia brilhar mais legal. Assim, tá uma merda. Odeio o que você está fazendo. Beleza, foca no que ele falou a respeito da luz. Pega o ouro. Porque talvez ele tenha razão. Todo o resto que ele falou é uma asneira, uma bobagem, sei lá, uma ignorância, né? Pô, essa luz tá uma legal, descortesia. Por acaso tá tudo maneiro. É uma descortesia. As pessoas estão muito imbuídas, né, com muitos sentimentos. A internet, ela potencializou todas essas coisas. O que não quer dizer que você tenha que ser afetado por isso, né? Claro. Eu fiquei pensando agora e de repente, acho que naquela época poderia ser até pior, porque como você não conseguia mensurar, porque também tem o efeito contrário, né? Às vezes a grande mídia ou parte da mídia tá falando uma crítica pesada e você tem sim os seus seguidores ali, as pessoas que te apoiam, te mandando mensagem também positiva, falando, cara, não. E você tem o contrapeso. Então, talvez nos anos 90, começo dos anos 2000, você não tinha esse contrapeso. Talvez na rua, né? Que aí você sentia. Era o show, né? Porque você fala, pô, esse cara falou isso, cara. De repente você começa a criar aqueles demônios na cabeça. Pô, acho que todo mundo tá pensando isso, né? A partir do... É que na rua, uma vez que você é famoso, todo mundo te dá o curte, né? O like. Não quer dizer nem que ele goste de você, nem que ele vá ao seu show, que ele compre seu disco. Mas ele quer tirar uma foto porque... Só por conta da fama mesmo. Mas... eu não sei, cara. Eu acho que o problema é quando uma autoridade no assunto, que é o caso dos anos 80, 90, faz uma crítica e essa crítica ela é ouvida por muitos e passa a ser uma verdade também. Que aí também é um problema, né? Por conta da autoridade desse cara. Então eu me lembro de uma crítica que me foi feita e eu fiquei muito puto na época, depois fiquei muito triste, mas depois eu tive a oportunidade de contestar com o meu crítico, num avião. Vê como são as coisas, né? Sentou do lado. Era um crítico muito importante naquele momento e ele escreveu algo do tipo, o Mauricinho Vini mais uma vez falhou ao tentar fazer. Eu estava tentando naquele momento fazer algo que não fosse apenas para pista de dança, né? E, bom, talvez o conteúdo da crítica dele, como a gente falou ainda há pouco da luz, eu consegui aprimorar e depois fazer algo melhor. De fato, aquilo ali me serviu mais uma vez. Mas o que me doeu foi a agressão gratuita e sobre uma coisa que ele não tinha nem ideia. Não tinha conhecimento. Porque eu poderia ser de fato qualquer coisa, menos um Mauricinho. Isso é uma coisa que nunca me caracterizou. Quem me conhece e até quem não me conhece sabe disso. Então aquilo eu fiquei realmente chateado, me senti ofendido com aquela crítica. Que é uma outra coisa que você tem direito também de se sentir. Se sentiu ofendido. Claro. E aí, por uma dessas casualidades da vida, a gente voltou no mesmo avião, voltando de um programa da MTV, e ele se sentou ao meu lado. Que coincidência, de novo o acaso na tua vida. E aí a gente começou a conversar e tal. Falei, olha, negão, queria só te falar uma coisa, eu admiro o seu trabalho. Eu me lembro que foi um papo muito cortês, ao contrário da crítica que ele fez. Naquele momento ali fomos muito corteses, não sei se está certo o termo, um com o outro. E quando a gente se despediu, ele me falou, para mim apenas, falou, cara, me arrependo de ter falado isso, me desculpa, pô, realmente me excedi e tal. Você é um cara maneiro, nem esperava conhecer você pessoalmente, foi uma boa surpresa. Esperava apanhar, mas você não fez. Talvez, e foi muito bacana e tal. Claro que a repercussão do que ele falou naquele momento já tinha acontecido. Mas o fato dele ter conversado comigo ali, de alguma forma, foi suficiente. Falei, cara, pô, eu vou errar pra caralho também, eu vou fazer um monte de bobagem. E se eu tiver oportunidade de, sei lá, de rever o que eu disse, vou ser feliz. O cara reviu o que disse, foi bacana e hoje somos parceiros. Somos amigos, parceiros até hoje? É. Pô, que legal.